Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical, Canal 7. Muito boa noite também para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos assiste em Maringá e região pelo Canal 15. Boa noite para o pessoal de Cianorte e região, que nos assistem pelo Canal 46. Boa noite também para Campo Mourão e região, que sintoniza o Canal 12. E para você que mora em todo o oeste do estado do Paraná, que neste momento nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. Esta noite no Pauta em Debate nós vamos voltar a um tema que nós abordamos a semana passada e que é um tema que é bastante delicado, né? É delicado e que merece todo o cuidado no tratamento da informação. O Jornal de Londrina, recentemente, publicou aqui uma capa que nos chamou a atenção e nós abordamos esse assunto, né? Suicídio cresce de forma rápida e silenciosa entre os jovens e principalmente, né, aqui entre os jovens o suicídio cresce 57%. Nós recebemos a semana passada a doutora Maiara Camargo Cavalheiro, psicóloga do Instituto de Psicoterapia e Análise do Comportamento de Londrina, e que foi uma das poucas profissionais que decidiram falar sobre esse assunto. E o intuito desse programa, de abordar esse assunto aqui no Pauta e Debate, é justamente a prevenção, fazermos uma prevenção, dinamizar a informação, democratizar a informação, de forma que seja também uma forma de prevenir esse tipo de comportamento. Doutora Maiara, quero agradecer novamente a sua presença. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite, eu que agradeço novamente o convite. Nós estamos falando de um assunto que na imprensa é um pouco tabu, não se tratar esse assunto, mas também os profissionais que também atendem pessoas também não gostam muito de comentar isso na imprensa. Por outro lado, nós vivemos um mundo onde as tecnologias acabam estando à disposição de quase todos e muitas vezes a tecnologia ela tem certamente um lado muito positivo, muito importante, mas também podem expor demais as pessoas. E também, mostrando aqui mais uma vez, uma outra capa do Jornal de Londrina, depois eu vou cobrar do JL, fotos de jovens nuas ou fotos, né, comprometedoras viram febre ou epidemia, isso na internet, isso também feito em relação a redes de divulgação de contato de telefone a telefone. Esse tipo de situação pode levar as pessoas à depressão e, eventualmente, também a uma situação limite? Em alguns casos, nem chega a depressão de fato, né? Então, essas jovens, na sua maioria mulheres que são expostas, passam por uma única situação específica relacionada à exposição das fotos e acabam não conseguindo lidar com a situação. Então, hoje, a gente vê um pouco mais nas mídias, né, tanto pela imprensa quanto nas redes sociais, várias publicações a respeito do suicídio dessas jovens, né, que têm fotos expostas nuas, comprometedoras e tudo mais. Então, essa característica, esse não saber lidar, porque ainda é visto como uma questão muito preconceituosa, principalmente em relação às mulheres, né? A gente sabe que tem esse caráter, nossa sociedade tem um caráter mais machista. Então, as meninas não conseguem lidar muito bem com a situação, elas sofrem muito preconceito e, a partir disso, elas podem cometer o suicídio de fato. E isso tem acontecido em alguns casos pontuais, que a mídia, inclusive, acabou noticiando, de meninas que foram expostas, tiraram foto muitas vezes na intimidade com namorados ou alguma situação, que acabam vazando de uma forma ou de outra e isso leva realmente à situação limite. Sim, com certeza. O não saber lidar, como a gente colocou na semana passada, né, o não conseguir administrar uma situação, não saber lidar com a frustração da situação, do evento que acontece, pode levar essa jovem a cometer suicídio, sim. Então, às vezes, não são várias situações relacionadas à exposição das fotos. Às vezes, uma só, dentro de um contexto de história de vida dessa jovem, pode fazer com que ela cometa o suicídio de verdade, assim, né? Ou, pelo menos,
tem a tentativa, como a gente tem visto em vários casos expostos na mídia hoje. E até porque hoje nós falamos hoje não só de alguém de forma criminosa a fazer a divulgação da foto, mas vivemos aí um momento onde personalidades do mundo das artes, por exemplo, têm fotos roubadas dos seus computadores ou dos seus telefones por hackers, que quer dizer, que isso também pode acontecer. Pode. Mas o que a gente tem visto em relação a essas mulheres famosas é um movimento contrário. Então, elas têm se utilizado dessas fotos que foram exibidas, foi feito um uso indevido da imagem, para se mobilizar, fazer campanhas. A gente tem a Lei Carolina Dickmann agora, né, por conta da foto que foi exposta. Então, elas fazem um movimento contrário, o que não acontece normalmente com a população que não é famosa, né, não tem tanta assistência, não tem tanta visibilidade assim. Então, essas jovens normalmente não conseguem lidar tão bem com essa situação. Para o papai e para a mamãe que está nos assistindo nesse momento, e para as pessoas da família de uma maneira geral, que tem meninas principalmente nessa faixa etária, que, claro, ganharam o seu telefone e que eu penso que deve ser algo natural, ou até uma curiosidade em tirar fotos, em poses provocantes, em situações um pouco mais íntimas. Conversar e explicar a possibilidade do vazamento dessas fotos, explicar que intimidade com o namorado, com quem quer que seja, não deve ser registrado sob pena disso poder vazar amanhã depois. Conversar é uma política boa nesse sentido? Com certeza. Mais uma vez a gente vem falar da informação, né? Que às vezes a gente vela, a gente não discute, acaba virando um tabu dentro de casa, então os pais dizem, eu eduquei para que ela não faça isso. Mas a gente não sabe como que a construção da história de vida desse indivíduo, ou dessa menina, no caso, o que ela pode fazer de fato. Então, a orientação, reafirmar isso, o diálogo é sempre muito importante nessas situações. Além disso, o controle dos pais também, né? Então, tem pais que deixam os filhos muito à vontade. Então, fazer um controle, acompanhar, saber o que o filho acessa, com quem ele tem conversado. Né? Acho que sempre o diálogo aberto favorece situações como essas. Doutora, nós estamos falando da questão das redes sociais, que hoje, na minha opinião, já se banalizou. Uma questão que também não se parecia muito antigamente, e hoje se aparece muito, é a questão do bullying, né? Muita gente sofrendo bullying nas escolas, sendo filmado e sendo exposto isso em redes sociais. Isso também acarreta também a suicídio, esse tipo de atitude? Pode trazer sim. Como a gente conversou na semana passada, nunca é um único fator. Né? São vários. Nosso comportamento ele é selecionado por vários fatores da nossa história. A gente não é o que a gente é hoje por uma única razão. Então, o bullying ele pode ser um desencadeador, ele pode ser um fator maior, né? É uma situação que a gente sabe que é traumática para o indivíduo que sofre e pode fazer com que esse indivíduo cometa suicídio. Né? Até porque é uma situação que esse indivíduo não sabe como lidar. Então, às vezes, ele não sabe quem procurar para pedir ajuda. Se acontece isso na escola, quem ele procura, porque ele vai ser visto como o coitadinho que buscou ajuda. Né? Então, ele vai sofrer mais bullying por conta disso. Então, são situações que sempre a orientação, contato familiar, a orientação na escola é importante para esse indivíduo. Doutora Maiara, nós estamos falando um pouco agora também da educação. A gente conversava aqui há alguns momentos atrás sobre a questão da falta de paciência que às vezes até a gente tem no dia a dia, no contato pessoal, e de certa forma até a falta de educação no sentido de ser um pouco mais polido, um pouco mais cortês. E eu vou aqui entrar numa seara extremamente perigosa, mas eu peço a sua licença, minha amiga e também a doutora Maiara, ela vai me corrigindo aqui. Eu não quero, de forma nenhuma, encontrar culpados, até porque eu acho que é uma coisa que é complicadíssima da gente entrar. Mas estamos falando do crescimento da taxa de suicídio entre jovens, principalmente meninas, sobre a questão da exposição na internet, particularmente. Nunca isso acontece de forma isolada e nunca isso acontece de uma única pessoa. Temos alguém, né, que fica de posse desse material, acaba tendo a atitude, né, de divulgar. De um lado, as pessoas não conseguem, muitas vezes, lidar com a frustração de ter essa exposição e podem até cometer suicídio. De outro lado, alguém que colocou isso no ar, colocou isso na rede, colocou isso no WhatsApp, de telefone por telefone, acaba sendo, de certa forma, responsável também por desencadear isso. E fala, mas não fui eu que... O problema é dela que deixou filmar, ou dela que tirou a fotografia e assim por diante. Nós falamos aqui de conversar com as meninas, né, que têm muitas vezes a sua exposição maior.
mas conversar com os meninos também e começar a mudar um pouquinho essa cultura desse machismo, de achar que o corpo da mulher, da menina, é um objeto, é uma propriedade, é um produto que deve ser visto, deve ser comercializado na internet. Não está faltando um pouco também nessa questão educacional, nós começarmos a exigir ou até pedir que os meninos sejam homens, no sentido mais extenso da palavra? Falta sim. Se cobra muito da atitude da menina, né? Então, quando acontece de repassarem as fotos, e eu digo assim, a gente generaliza falando meninas porque é o que mais acontece. Claro. Né? E, em contrapartida, a gente diz que os meninos fazem isso, mas meninas também repassam as fotos. Né? Então, falta, e a noção é de que, eu recebi, só estou repassando. Né? Eu não tenho culpa disso, eu só estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, falta essa educação para mostrar a responsabilização do comportamento, né? Mostrar que o comportamento desses indivíduos que repassam as fotos, que publicam, que divulgam, que fazem o bullying, como o Josmar citou, tem um peso muito grande na vida da outra pessoa, né? Pode causar consequências graves, sérias. Então, a responsabilização, mostrar que o comportamento desse indivíduo tem consequências, é muito importante. Então, essa educação também dentro de casa, né, e na escola, fora de casa, é importante para essas pessoas que praticam esses atos também, como bullying, como a divulgação de fotos. E a pessoa, de uma maneira geral, começar a respeitar o outro, né? Mesmo que você recebeu, você não tem que repassar, você não tem que nem aqui assistir, na verdade, ou ver a foto, se você entender que isso não é uma coisa que você tem que ser feita. Na verdade, nós temos que começar a preservar um pouco mais as pessoas. Eu acho que o que falta para a gente, na nossa cultura mesmo, é um pouco de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Se fosse eu no lugar do outro, será que eu gostaria, de fato, que as minhas fotos fossem divulgadas, que estivessem falando de mim por aí? Então, falta essa empatia, falta a gente trabalhar um pouquinho mais com as nossas crianças nesse comportamento de conseguir se colocar no lugar do outro e imaginar o que poderia acontecer se fosse comigo. Eu acho que isso é importante, é o papel dos pais, da escola. Não, a gente não vai, como você disse, a gente não vai procurar culpados e atribuir toda a responsabilidade para os pais. Mas é uma cultura em geral que a gente tem hoje. Nós estamos falando um pouquinho de educação também, e essa questão de lidar com a frustração, que também me parece tem uma raiz lá no começo na educação. A minha geração é uma geração que cresceu com o pensamento de preservar os filhos das dificuldades que nós enfrentamos. Eu ouço muitos amigos dizendo, não, eu ralei a vida inteira, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, como eu também tive, e eu não quero isso para o meu filho, ou para a minha filha. Eu quero que ele tenha uma vida boa, eu vou tentar dar do bom e do melhor, ou pelo menos das condições, né? Eu tive que estudar à noite, fazer uma faculdade à noite, ralando, mas não, meu filho, minha filha vai estudar de manhã, eu vou deixar ele trabalhar só depois da faculdade. Nós também, por outro lado, doutora, sem querer aqui fazer um entendimento extenso demais, não acabamos protegendo demais essa geração, a ponto de eles não saberem lidar com frustrações. Você protege, mas quando ele fica grande, vai ter que ir até a vida de uma forma geral, né? Vai ter que ir para a escola, vai ter que começar a disputar a atenção das pessoas, né? Vai ter que conquistar a namorada ou namorado, e vai receber nãos também, vai receber frustrações, vai ter frustração por esse não, que muitas vezes não teve durante a vida toda, porque o pai ou a mãe protegeu. Proteger demais também não pode levar a um ser humano que não sabe superar as suas dificuldades? Uhum. Hoje, na psicologia, a gente cita alguns estilos que a gente chama de estilos parentais. Então, são formas de educação que os pais têm em relação aos filhos. Então, a gente tem 4 tipos que a gente cita, e entre eles a gente pode discorrer aqui sobre a negligência, né, que é o comportamento do pai que não dá atenção, não dá carinho, não impõe limites. E tem, por outro lado, esse estilo mais autoritário, né? Aliás, tem o estilo mais autoritário, e a gente tem um outro estilo também que a gente vem falar que é esse superprotetor, né, que dá muita atenção, muito carinho, protege demais, que é no caso desse pai que espera que o filho não passe por aquilo que ele passou. Isso pode ser prejudicial, sim. A gente sempre pede que o estilo desse pai seja um estilo responsivo. Então, com equilíbrio entre normas, regras para essa criança, para esse adolescente, e carinho também. Então, nem carinho demais, nem limites demais, nem autoridade demais. Porque a superproteção ou a negligência, elas podem trazer prejuízos para esse indivíduo. No caso da superproteção, você cria indivíduos que não têm tolerância à frustração. Né? Então, qualquer situação ruim, aversiva,
problemática na vida desse indivíduo, ele não vai saber o que fazer, vai ficar esperando alguma reação dos pais, alguma atitude deles, né, esperando uma resposta pronta, de olha, não sei lidar com isso e preciso que alguém o faça por mim. E também pode, por outro lado, como também não tem, achar que aquela frustração é a pior coisa do mundo e que a vida não vale a pena. Exatamente, que é apenas, assim, uma noção que a gente tem que ter com crianças principalmente as situações elas não são controláveis, né? A gente acha muitas vezes que a gente tem controle sobre a nossa vida, mas a gente não tem. E a gente precisa mostrar isso para a criança desde pequena, né? De olha, coisas vão acontecer e a gente não tem controle sobre elas. Então, perda de emprego, como a gente colocou na semana passada, dificuldades financeiras, dificuldades afetivas, elas vão acontecer. A gente não tem controle sobre isso. Por melhor que a gente lide com essa situação, elas vão vir em algum momento. As dificuldades vêm. Não adianta a gente falar que todo mundo vai viver, né, sem problema nenhum. Os problemas vêm. O detalhe é o que a gente vai fazer com isso. E pais que não ensinam, não dão modelo para os filhos do que deve ser feito nessas situações, geram filhos frustrados, filhos que não conseguem lidar com essas dificuldades do dia a dia que vão surgir. E muitas vezes também, já que são superprotetores e acabam também fornecendo todos os bens, serviços e fazendo com que as crianças e jovens tenham tudo à sua disposição, também não geram seres humanos capazes de se empenhar na conquista de alguma coisa, né? As coisas acabam sendo muito fáceis, não? Pesquisas mostram pra gente que sim, né? A noção de responsabilidade, ela fica um pouco além do que a gente espera, então a criança, o adolescente, o jovem, não vê as consequências do seu próprio comportamento, não vê que ele precisa fazer para conquistar, que ele precisa fazer para ter um bom emprego, então vem tudo muito fácil e essa noção, né, acaba sendo prejudicada. Tá, doutora, de repente um pai, amigo nosso, está nos assistindo e fala assim, então, será que eu sou protetor demais? Será que eu sou autoritário demais? Qual é o meio termo? Como é que esse pai tem que agir então com seus filhos? Eu acho que a questão dos limites, né? Pais que dizem sim para tudo são problemáticos, no sentido de que vão causar danos para essa criança, e pais que dizem não demais também são. Então, sempre julgar, avaliar junto com a criança qual é a melhor solução, conversar, explicar para ela por que ela pode ou por que ela não pode fazer. O simples fato de dizer sim ou não é suficiente. Eu acho que a criança precisa saber por que ela pode ou por que ela não pode. Então, o pai consegue achar o limite nisso. Então, a criança, inclusive, pode ser uma participante do debate, né? Ela conversar, explicitar por que ela gostaria de fazer, e o pai argumentar, trazer os argumentos dele, por que não, eventualmente. Então, carinho, a gente diz, carinho nunca é demais, mas a gente tem que diferenciar, carinho não é superproteção, né? Os limites, eles precisam ser impostos para as crianças, sim. E, por outro lado, pais que estão aí na luta, como você, meu amigo, você, minha amiga, na luta diária, não podem cair naquela tentação de, eu não tenho tempo, meu filho, mas eu tenho dinheiro. Então, o que você quer? Quer um telefone novo? Eu dou um telefone novo. Daqui 2 meses sair um novo modelo, eu troco o telefone, dou um tablet. Enfim, dinheiro não compra a falta de tempo, a falta de atenção. Não existe troca. Até porque tem pais que dizem, mas eu fico com os meus filhos todos os dias à noite. Mas são atividades diferentes. Então, os pais estão lá assistindo jornal, estão assistindo TV, e os filhos estão brincando sozinhos. Isso não se refere a tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade é atividade juntos, destinar um momento do dia para uma atividade com o filho de fato, né? Então, a questão financeira, né, eventualmente, que os pais colocam, não, mas eu não deixo faltar nada para o meu filho. Não deixar faltar nada financeiro não quer dizer que você está oferecendo tempo de qualidade para ele, né? A relação precisa disso. E não está construindo um ser humano que pensa melhor, que se comporta melhor. É só um ser humano que tem mais coisas. Exatamente. Vai ser um indivíduo que eventualmente vai achar que consegue resolver tudo com dinheiro, tudo com bens materiais, e não vai ter noção de quais são as consequências do próprio comportamento. Daí a gente pode voltar no assunto, né? Gerando adolescentes, jovens, que não sabem quais são as consequências, então fazem tudo de qualquer jeito, divulgam as fotos, fazem bullying, porque acham que tudo vai estar certo, né? Então, meu pai tem dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque ele vai me encobrir, ele vai cuidar de mim, ele vai me proteger. E, em contrapartida, as crianças que não ganham atenção também acabam se colocando numa situação de vulnerabilidade, né? A gente também, queria só para a gente mudar um pouquinho a nossa conversa, o Jornal de Londrina publicou recentemente uma matéria da Érica Pellegrino, achei muito interessante, que o Giovanni mostra aqui para a gente,
que fala sobre a questão do luto. Um luto é um caminho a ser percorrido com acolhimento, uma entrevista com a Karen Scavacini, né, psicoterapeuta e autora do livro E Agora, né, um livro para criança. Tudo bem, a gente faz tudo para prevenir a situação da perda. Quando acontece o luto, seja por uma suicídio, seja por uma morte natural, o que fazer, principalmente com as crianças, o que fazer com a família? É importante conversar sobre isso, é claro que a tristeza toma conta, como se comportar? Tem gente que evita o assunto, né? Fala assim, eu não vou contar para a criança porque senão ela vai sofrer, ela vai ficar mal, e acabam inventando certas histórias, né, para amenizar a situação. Viajou, foi embora. Isso, viajou, então a criança tem a sensação de ter sido abandonada, né? Nunca é uma boa solução. Você pode até se utilizar de metáforas, pode até contar alguma história para conseguir chegar no assunto, né, com a criança, do falecimento, da eventual perda, mas é sempre importante a criança saber de fato o que está acontecendo, né? Então, até porque a gente diz que a criança precisa se organizar em relação ao luto, né? Algumas áreas da psicologia vão dizer que a gente precisa elaborar esse luto. Então, a gente precisa organizar o que aconteceu, o porquê, como eu vou viver a partir de agora. E a criança também precisa disso. Então, quando a gente deixa o assunto velado para essa criança, não expõe isso para ela, né, a criança pode se sentir, então, viajou, né? A pessoa viajou e não volta nunca mais. Não me liga, não me telefona. Não me liga, não tem saudade, só eu estou saudade. sentindo falta, exatamente. Então, ela se sente abandonada. E quando você coloca para ela, embora seja muito difícil de lidar com perda, né? Mas se a gente pensar numa viagem extensa, é uma perda para essa criança também, né? Uma viagem que nunca vai ter fim. Então, é muito legal expor para a criança, contar, de acordo com cada idade. Então, é muito difícil a gente achar as palavras em alguns momentos, mas é preciso que essa criança saiba o que está acontecendo, sim. Doutora Maiara, muito obrigado pela presença, obrigado pela conversa e pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424.
Estamos de volta com o Pauta em Debate. Uma informação para você, meu amigo, para você, minha amiga. A Sociedade São Vicente de Paulo está promovendo o 9º Almoço Vicentino em prol das famílias carentes assistidas pelas conferências da entidade. O evento acontece no dia 19 de outubro, a partir das 11h30 da manhã, no Parque Figueira Branca, em Cambé. Os convites estão à venda na sede dos Vicentinos, na cidade de Cambé, que fica na rua Rio Grande do Norte, número 51. Informações pelos telefones 9152-1698 com o Ageu, 9667-9644 com a Josiane e também 9961-6471 com o João Naves. Durante o almoço haverá um show com a dupla sertaneja Mococa e Paraíso e além de outras duplas sertanejas da região. Uma grande programação. Você vai? Com certeza, principalmente no show do Mococa e Paraíso, que pode parecer, mas eu sou muito fã dessa dupla aí. Mococa e Paraíso, eu sou fã. Eu gosto muito de música sertaneja, as raízes, as verdadeiras modas, as verdadeiras músicas sertanejas. Não o sertanejo pop aí, esse pop universitário. Esse negócio de pop universitário não é comigo, não. Eu prefiro a moda de viola, Mococa e Paraíso, Tchau Carreiro e Pardinho. E com esse almoço aí que não vou O almoço perder. é muito gostoso. Aliás, eu quero convidar você, meu amigo, você, minha amiga, em nome dos vicentinos de Cambé e da região, para esse almoço que acontece, que é tradicional, já a 9ª edição. E é muito, muito gostoso, a comida é maravilhosa, o pessoal das conferências da Sociedade São Vicente de Paulo faz aí um almoço delicioso. E é o tempo todo com apresentações, são várias duplas que vão se apresentando e claro, tem o show da dupla convidada, essa dupla Mococa e Paraíso no final, que vale a pena. E uma outra coisa que vale a pena também, de repente quem está em dúvida, o Parque Figueira Branca tem um amplo espaço para estacionamento, é um parque amplo, quer dizer, não é aquela coisa de você ficar ali aglomerado, tem espaço para bastante mesa, realmente vale a pena, é um show e é um almoço para não se perder. É gostoso, e inclusive assim, vá com o tempo. É bom chegar antes, o pessoal lá começa a chegar às 11h30 da manhã. E com fome, né? E com fome. Chega com fome. E pode ficar a tarde inteira, tem música a tarde toda, é muito gostoso. E você, além de uma tarde agradável, vai estar ajudando também as obras da Sociedade São Vicente de Paulo, na cidade de Cambé. Então, repetindo para você, vou dar um telefone aqui só para você que está em contato, 9152-1698, o telefone do Ageu, da doutora Josiane, 9667-9644. E vou terminar com o João Naves, 9961-6471, para você comprar o seu convite. Quero agradecer a sua audiência, para você, João Naves, muito obrigado, já te cumprimentei. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Nós voltamos amanhã com o Pauta em Debate. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.